Tá gravando? Então, bom dia novamente. Eu acho que assim, pelo que nós analisamos e do caminho que Deus trilhou para nós, a nossa história de uma conversão, e quando a gente fala de conversão, teve a primeira, que foi a nossa conversão à fé adventista, que culminou com o nosso batismo, e teve também uma segunda conversão, que foi a conversão à mensagem adventista, quando nós a entendemos de uma maneira mais profunda. E para chegar, para passar por esse processo, eu acho que o primeiro evento que Deus preparou foi quando eu conheci minha esposa na faculdade. Nós estudávamos lá no UNASP, Campus Hortolândia, e na verdade eu estava fazendo doutorado no terceiro ano da faculdade, sabe? Eu já tinha trancado um monte de vezes, eu não queria terminar a faculdade porque eu já tinha decidido por mim que não queria ter aquela profissão, mas como eu já estava no terceiro ano, já tinha escrito o TCC, já tinha feito os estágios, faltava só uma ou duas matérias. Eu falei, eu vou voltar, vou terminar e vou voltar para o Rio, que é a minha casa. O meu pensamento era esse. Nessa época eu já não era mais interno no colégio. Eu era externo e ia, acho que uma ou duas vezes por semana na faculdade, na aula, né? Porque eu tenho uma característica, não posso dizer se é uma qualidade ou um defeito, mas chega uma hora que eu não tenho mais paciência para assistir aula. Eu vejo qual é o conteúdo que o professor vai passar e vou lá, pego no livro e estudo por mim mesmo. Então eu ia pouco à faculdade e alguns professores já tinham entendido essa característica e alguns respeitavam, outros já ficaram mais duros comigo. O Odair passou por isso aqui essa semana. E aí, um dia eu estava lá na faculdade e aconteceu algo nesse sentido. Eu tinha acabado de assistir uma aula que era uma das que eu mais gostava, que era a matéria de fisiologia e bioquímica, e eu estava com um livro que eu tinha comprado sobre fisiologia do exercício, e daí eu já começo a perceber como é que Deus ele trabalha, porque eu peguei esse livro e eu fui ler. Só que toda vez que eu pegava um livro para ler, você vai para um lugar retirado, né? Enfim, para você ter concentração. Eu peguei esse livro e fui para a cantina da faculdade. É um negócio que eu nunca tinha feito antes na minha vida. E eu estava lendo o livro e assim, de repente começou a fazer muito barulho. Era óbvio que ia fazer barulho. Eu estava na cantina da faculdade, o errado ali era eu. Só que aquilo começou a me irritar e eu fiquei lendo, meio irritado. Aí passou um amigo meu e começou a conversar, muito amigo meu inclusive, e ele me viu e começou a conversar comigo. Só que eu estava impaciente com aquela situação porque eu queria ler e ele queria conversar. E eu estava com um livro assim na cantina e ele falando e eu, mas assim, uma tremenda de uma falta de educação, sabe? Desculpado. E aí, no meio desse evento, a Verônica passou, eu não a conhecia, nunca tinha visto ela, mas esse meu amigo Adamo conhecia ela. E aí ela passou, ele falou alguma coisa com ela e ela voltou para conversar. Aí eu fiquei mais irritado ainda, porque eu queria ler e tinha uma pessoa me atrapalhando, agora tinha duas. Aí eu falei, pronto, então beleza. Então, pensando na minha cabeça, né? Gente, vocês
quando olhar essas histórias, vocês vão ver a misericórdia de Deus com uma pessoa que tem uma personalidade muito complicada, no sentido de orgulho, de irritabilidade, e Deus tem trabalhado comigo de uma forma muito misericordiosa, que chega até a me envergonhar às vezes, sabe? Mas graças a Deus, hoje eu sou um pouco diferente de quando eu era mais novo. E aí fechei o livro e começamos a conversar. Só que no meio da conversa, não, logo de início já da conversa, eu e a Verônica monopolizamos o assunto, sabe? E esse Adamo, ele ficou meio que deslocado ali e ficou só eu e a Verônica conversando. E a gente conversou sobre muitas coisas da igreja, de Deus. E deu a hora da minha aula, eu olhei para o relógio e falei, eu não vou para aula não, porque aqui está melhor, né? Depois eu pego o conteúdo com alguém e vou ler no livro. E eu sei que a gente ficou conversando umas 1h30, 2 horas ali na cantina, mas conforme a gente conversava e conforme a gente mais o tempo passava, mais vinha uma convicção que não era uma convicção louca, sabe? Porque às vezes a gente tem esses arroubos de loucura e engano que vem na nossa mente, principalmente quando a gente está nessa fase de encontrar um companheiro, uma companheira para a vida. Mas veio uma convicção assim, essa é a mulher da sua vida. E eu fiquei impressionado com aquela situação. Enfim, acabou o nosso tempo, eu não lembro por que exatamente, mas eu tinha que ir embora, e a Verônica também. E aí eu me despedi dela e fui embora com esse meu amigo Adamo. E a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, você percebeu o que eu percebi? Eu falei, é claro, né, porque foi comigo e eu percebi que foi com ela também. É importante que a gente, quando teve essa conversa, nós só falamos de coisas da igreja. E eu, quando me converti, eu sou a única adventista da minha família. Então eu me apeguei muito ao espírito de profecia. Então eu lia muito. Então eu tinha decidido que eu não ia namorar ninguém no colégio, que eu ia estudar e que eu era bem feminista, que eu ia ter meu apartamento, meu carro, minha vida bem independente. Então eu não estava no meu projeto me casar ali no colégio, namorar com ninguém. Só que eu tinha uma comunhão muito grande com Deus, eu lia muito espírito de profecia. Então quando a gente começou a conversar, a gente falou muito de coisas da igreja, de Deus, espírito de profecia. E eu falei para ele assim, as pessoas falam de amor, mas amor é uma escolha. Amor, você escolhe amar uma pessoa, amor é um princípio. Então eu olho para as pessoas hoje e elas não sabem o que é amar. E quando a gente começou a conversar sobre o espírito de profecia, eu achei interessante, porque ele era um jovem que estava inteirado nos assuntos do espírito de profecia e chamou a minha atenção, essa questão da espiritualidade. Foi quando a gente olhou um para o outro e percebeu, né? Olha, alguém que tem esse pensamento de seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí começou a nossa história, né? Quando a gente se encontrou ali na cantina. E aí a gente agora vai para a parte do campo, né? Vai contar um pouquinho. Nós vamos pular o restante da história. Enfim, nós começamos a nos relacionar ali no colégio. Nós pedimos o auxílio de um pastor que era o pastor da pastoral na época do colégio, que era o pastor Jetro. E o pastor Jetro é um homem muito espiritual, um pastor muito de Deus. E eu lembro que a gente perguntou para ele quanto tempo a gente precisava se conhecer para começar a namorar, porque a gente já queria namorar, mas é muito louco você conhecer uma pessoa num dia e começar a namorar no outro. Isso não faz sentido. Aí ele falou, olha, vocês precisam se conhecer uns 30 dias, pelo menos, e tal. Aí depois vocês namoram. 30 dias a gente começou a namorar. E assim, o nosso relacionamento sempre foi muito próximo. A gente sempre foi muito grude. Às vezes eu brincava com ela que ela era minha costelinha. Eu dou um monte de apelido para ela. Mas assim, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, muito junto, muito parceiro.
E no ano seguinte, a Verônica tem uma amiga que ela é do Rio. Eu sou do Rio também, ela é. E ela começou a entrar em contato com a mensagem que vinha do antigo IEST. E eu, como sou do Rio, eu conhecia a fama que o IEST tinha no Rio de Janeiro. E eu sempre fui muito estudioso. Só que eu era estudioso com os materiais que me tinham, que eram os que estavam à minha disposição. Ele era sal. Então, assim, elas começaram a conversar e a Verônica veio com umas conversas assim que eu ficava olhando e ela toda empolgada de Cristo. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui, mas onde que você ouviu isso? Foi a Isabela. Eu falei, a Isabela é uma muito amiga nossa. Eu falei, Isabela, não acredito que ela está fazendo isso com a Verônica e comigo e com ela. Agora minha esposa vai virar uma fanática louca. E o que eu posso fazer? Né? E perto do momento que a gente ia ficar noivo, a Isabela fez um convite à Verônica para que elas fossem a um sítio de um tal de Mauro Carnassale. Até então eu não sabia quem era. E aí a Verônica me convidou. Vai ver o que esse cara fez. A Verônica me convidou e eu perguntei ali na região quem que era esse Mauro Carnassale. Gente, eu ouvi coisas terríveis e espantosas assim. E eu falei, pronto, eu não quero ir nesse lugar porque tem essa gente meio diferente, né? Mas eu preciso ir porque eu preciso salvar a minha futura esposa. Então. Eu não posso deixar ela entrarem na cabeça dela. Ela foi quem te salvou. Então, assim, a Bela morava comigo no dormitório. Como eu falei, eu sempre li muito espírito de profecia. E aí, só que eu tinha uma fé muito pura. Tipo, eu não tinha noção de teologia, essa bagunçalhada que o pessoal fez. Então eu lia e eu entendi uma coisa. Tava lendo Desejada, eu falava, nossa, Bela, olha o que eu li. E ela, é verdade, amiga, você vai estar namorando, eu vou te dar uns áudios para você ouvir sobre namoro. Eu não sabia de onde era, eu não tinha esse conhecimento. E eu comecei a ouvir o áudio, comecei a falar, Tiago, olha que legal, de onde vem esse áudio? Ah, não sei, a Isabela me passou esses áudios. Não ouve esses áudios. Ele falou para mim, não quero que você ouça esses áudios. Achei estranho. Era o congresso do Diego e da esposa sobre relacionamento. Família. Aí depois eu não sei como eu tive contato com a mensagem do Vida no Campo. E eu cheguei pro Tiago e falei assim, extremamente preocupada, porque eu fui uma pessoa e quando eu me batizei, como eu sou a única adventista da minha família, eu me refugiava muito lendo. Então, chegava sábado à tarde, eu ia a gente morava numa chácara e eu lia, sentava ali e ficava lendo. Então, assim, eu vi que não podia comer carne, eu parei de comer carne, minha mãe quase enlouqueceu. Então, tudo eu fazia. E quando eu vi num colégio sobre vida no campo, eu fiquei apavorada. Falei, Tiago, ninguém contou isso pra gente, olha só. E ele ficava ouvindo. Eu falei, ninguém nunca pregou, a gente não pode morar na cidade. Eu fiquei muito preocupada com tudo isso. E aí a Isabela falou, ai amiga, você quer aprender sobre vida no campo? Tem um amigo que vai te ensinar, ele é muito querido, você pode ir lá viver essa experiência. Não, eu quero aquela animação. Falei, Tiago, vamos aí. Ele falou, eu não vou. Aí eu falei assim, ele falou, e nem você vai. Você não vai, não é pra você, eu não quero que você ouça esses áudios mais. Não quero que você vá lá. Aí eu falei assim, eu vou sim, você não manda em mim? Claro que eu vou. Foi ontem que a gente estava conversando, ou anteontem, que Deus ele preparou a mulher ideal para mim e o marido ideal para ela, porque nós dois temos personalidade muito forte. E se a gente fosse casado com uma pessoa que tivesse uma personalidade mais dócil, nós não iríamos ser, o nosso caráter não iria ser transformado dentro do nosso casamento, porque provavelmente um ia dominar sobre o outro. E durante as nossas fases longe de Deus, virava choque de pedra, sabe? Era porque a gente não cedia terreno um para o outro. Mas quando a gente se agarra a Cristo, é mais fácil, é mais gostoso. E mesmo as repreensões que Deus dá,
a gente percebe que elas são suaves e faz a gente se aproximar mais do nosso casamento, né, minha querida? Aí que o Tiago, por ele ser muito estudioso, ele queria sobrepor o conhecimento deles para mim. E ele batia com a Bela, só que eu não entendia aquilo. Eu estava lendo um Desejado, aí eu falei assim, nossa, com a Bela, assim, conversando tranquilamente. Jesus veio com a nossa natureza. Irmãos, eu nunca tinha ouvido nada sobre esse assunto. Eu só li o Desejado e entendi isso. Aí a Bela, você entendeu isso, amiga? Eu falei, sim, tá escrito, bem calma. Aí o Tiago chegou, porque não era... Aí os dois começaram a debater assuntos teológicos. E eu assim, o que vocês estão fazendo? Então, eles confrontavam muito com a Isabela. Só que eu tinha a minha opinião porque eu tinha lido, não porque eu sabia de nada. Isso é que ele falava assim, a palavra que ele usava para mim era assim, você é muito ingênua, você é nova na fé. Você não tem conhecimento, Verônica, você vai ser enganada. E ele queria me proteger, só que ele, de certa forma, queria ferir a minha consciência. Ele queria impor o que ele achava pra mim. Eu falava assim, isso não vai acontecer, você não manda em mim. Eu falei essa palavra pra ele. Eu vou sem você, eu tô lendo, está escrito, e eu não concordo com você. Eu falava pra ele. Aí ele ficava olhando pra mim irritado, bravo, porque eu não cedia. A gente era namorado, então, né, eu podia deixar ele também. Próximo do noivado. Próximo do noivado. E aí, eu empolgadíssima pra ir no Mauro, empolgadíssima com o assunto Vida no Campo. E ele lá, com aquele, né, bem... Aí qual foi a solução? Arrumar a mala. E junto. E nós fomos. E nós fomos pro Os Mauro. 3 de ônibus lá do colégio, super aventura, né? E Muito aí legal. o Mauro recebeu a gente lá, eu não tinha carro na Vai época. vendo o que esse cara fez. E ele foi com um espírito bem... Não, gente, eu fui com o espírito de De salvar a Verônica. Desmascarar, vou desmascarar esse cara. Assim, eu falei, eu vou proteger a minha esposa e se sobrar eu protejo a Isabela também. Essas duas meninas estão sendo enganadas, ele pensava. Aí o Mauro buscou a gente lá embaixo, na cidade de Itapeva, levou a gente pro sítio. E eu pisando em ovos, sabe? Eu prestava atenção em tudo que era falado lá. Eu falei, isso tá errado. Comprou um monte de doce pra levar pro Mauro, um monte de gente, bolacha. É isso que eu ia falar. Levou um monte de coisa pra comer na frente. Gente, irmão Mauro, desculpa também. Eu comprei um pacote de Doritos, irmão. E assim que o irmão Mauro chegou pra buscar a gente, eu falei, ó, irmão, aqui, ó, acabei de tirar do pé. Gente, que ousadia, né? Que tremenda falta de educação. E que domínio próprio e amor do Mauro. E assim, enfim, chegou lá nos eventos, os cultos, e todas as meditações, todos os cultos, qualquer coisa que abrisse para falar a mensagem virava um tremendo de um debate. Desde a escola sabatina, o culto de pôr do sol, o culto de sábado de manhã, quem fez inclusive foi o Matos. E virou um debate. Porque você... Onde está escrito, ele falava? Onde está escrito isso? Eu nunca li isso não, mas onde está escrito? Tem que me mostrar. E eu ficava assim, envergonhadíssima, e tudo ele questionava, mas eu quero ver escrito, eu nunca vi isso aí escrito. Desse jeito. Sim. E assim... Não desistiu do casamento. Quase desisti. Foi um período difícil, sabe? Quase desisti. Porque enfim, a gente vai continuar a história, vocês vão entender o que aconteceu. Eu conversei muito naquele final de semana, tanto com o Matos quanto com o Mauro, e no fim das contas, eles não conseguiram me convencer de nada. Eu saí de lá com as mesmas ideias que eu sempre tive. Que eu tive até uma época. Só que uma coisa me chamou a atenção ao longo daquele final de semana, porque na época a Mariana morava lá. Mariana é a filha do Mauro. A filha mais nova, né? Uhum. E eu vi a Mariana conversando sobre... Ela falou alguma coisa sobre profecia usando o livro de Salmos. E aquilo me chamou a atenção. Eu nunca vi alguém daquela idade falar profecia usando Salmos. Nossa, que povo, né? Estudioso. E isso me chama a atenção. Por eu gostar de estudar, quando uma pessoa estuda e fala alguma coisa que é nova para mim, isso me chama a atenção. E me chamou, eu falei, não, que legal isso aí.
A forma como ela lidava com a Gabi com o Mauro com a Gabi, o Mauro com a Mari, aquilo ali, aquele testemunho familiar, aquilo me chamou a atenção, porque eu olhava para mim e eu tinha sérias batalhas assim, que hoje eu percebo que não eram com Deus, eram comigo mesmo, sem Deus, para tentar vencer a minha personalidade muito ríspida. E eu via eles se tratando com uma docilidade e às vezes quando eles não concordavam, um ficava calado para não criar aquele clima de contenda, e aquilo me chamou muita atenção. Então quando eu fui embora do sítio para casa, Aquelas crianças, né, amor? as crianças, o que as crianças falam, porque as crianças são um testemunho muito forte. Muito E eu conversei com as crianças no momento que elas estavam longe dos pais para fazer pergunta para ver se aquilo era de verdade mesmo, sabe? E a criança respondeu. E assim, eu fiquei impressionado com isso. Então, quando eu cheguei de novo em casa, e eu morava sozinho nessa época, eu falei, bom, aquele povo não me convenceu de nada. Mas eles são gente boa e aquele tipo de relacionamento eu quero ter com a Verônica. Então eu vou dar uma lida no que eles acreditam. E comecei a procurar materiais. E aí, conforme eu procurava material, os meus olhos ficavam assim, ó. E eu não falava nada para ninguém, porque até eu me convencer, porque assim, eu dificilmente, embora eu seja muito emotivo, dificilmente eu vou tomar uma decisão capital na minha vida por emoção. A menos que eu esteja extremamente convencido, eu fico igual um burro empacado, sabe? Eu não me mexo dali. E então, para eu mudar de posição e rever tudo aquilo que a gente estava vivendo e acreditando, eu precisava estar convencido mesmo. Aí eu tomaria os passos com Deus. A minha vida inteira foi assim, desde antes de eu me batizar até depois quando eu me batizei na igreja. Tanto que quando eu fui me batizar na igreja, eu não recebi estudo bíblico, né? Eu li a Bíblia, isso aqui é verdade. Aí liguei para um pastor, eu quero me batizar. Então, eu fui lendo vários livros, inclusive o Tocado por Nossos Sentimentos, e comparando com a Bíblia. E depois que eu li os livros, eu peguei a Bíblia. E aí, quando eu ia lendo, parece que os versículos, assim, eles tomam outra dimensão, que você lê e você começa a enxergar as coisas que você não via ali. Eu falei, nossa, isso aqui é verdade mesmo. E quando eu entendi, quando eu estava nesse processo de entender, embora eu tenha sido assim ríspido com o Mauro, a gente tem até uma certa facilidade de fazer amizade. Então a gente ficou amigo do Mauro, e o Mauro ligou para mim e falou, ô Tiago, ele falou, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu tinha entendido que era pra gente dar estudo bíblico para alguém. Foi. Eu falei, irmão, me diga quem é que a gente vai lá visitar. Só que na verdade ele estava mandando a gente para casa do Odaí para participar do pequeno grupo. E aí foi quando a gente começou a frequentar e a estudar lá as questões. Ele falou para mim e falou assim, olha, eu tô te mandando um casal muito sincero, mas se prepara. O namorado, ele é mais difícil, tá? Se for apresentar material, você mostra o que está escrito, porque ele não aceita qualquer coisa, não. Ele é meio difícil, mas eu acho que ele é um Paulo que precisa se converter. Enfim, e quando eu cheguei lá no Odaí, foi a mesma história, né, Odaí? Era debate, era isso, e era A gente aquilo. perguntava tudo e colocava tudo. A gente estava tudo tranquilo e qualquer coisa foi alvoroço no grupo. Mas assim, ao mesmo tempo... A gente, aí, nessa época, que a gente foi pro Daíra, a gente já tinha casado, né? É verdade. A gente já tinha casado. Antes de casar, e depois que eu fui ao Mauro, eu fiquei muito impactada. E eu tinha certeza que eu ia pro campo, que eu ia ser missionária. E eu falava pra ele, olha, Tiago, que eu era muito assim.
A gente já descobriu a verdade, que tem que morar no campo, e eu quero servir ao Senhor, então a gente precisa disso. Eu olhava pra minha cara e falava, você tá louca? De jeito nenhum. Eu morar no campo? Você acha que eu estudei pra ser o quê? Roceiro? Você acha que Deus quer que eu faça voto de pobreza, Verônica? Eu não vou fazer isso, Eu não. não sou franciscano, não. Você acha que Deus tá pedindo a gente ser pobre? Que Deus pediu pra gente passar necessidade? Onde tá escrito isso na Bíblia, que eu tenho que ser pobre? Que eu tenho que passar necessidade? Que eu tenho que viver essa vida? Ser roceiro? Eu estudei, Verônica. Eu vou fazer direito. Vocês perceberam quanto zelo apareceu nessa Eu frase? vou fazer direito, eu vou ser advogado, eu vou ganhar muito dinheiro. E outra, era o consolo dele, eu vou te dar uma vida de rainha. Eu vou te dar uma linda de uma casa, você vai ter empregados, você merece, você já sofreu muito na vida e você merece uma vida de rainha. Aquilo ia me incomodando. Até que um dia eu estava tão angustiada com isso, aí eu falei, meu bem, ele estava subindo assim, a gente ainda era noiva, eu falei assim, a gente tem que servir ao Senhor. Aí ele falou assim, eu já te falei, bem grosseiro, que eu não vou morar no campo, Verônica, você tira essa ideia da sua cabeça, porque isso não vai acontecer. Aí eu falei, muito bem, então a gente vai se separar. Aí ele olhou pra mim, por quê? Falei, porque a gente está em julgo desigual. A gente está em julgo desigual. Eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu já descobri a verdade, você não quer. Eu não posso me casar com você dessa forma, porque nós vamos ser muito infelizes. Aí ele mudou o tom, né? Aí ele falou assim, não, você está muito precipitada. Verônica, a gente é da mesma fé. Como que a gente está de julgo desigual? Eu falei assim, a gente sempre se deu muito bem, até vir essa mensagem. A gente começou a se debater muito, eu e ele, porque eu entendi uma coisa e ele não. E assim, eu falava assim pra ele, eu falava, julgo desigual é questão de educação, não é só a mesma fé. E eu tô achando que, aí eu chorei, eu falei assim, eu amo muito você, Thiago, mas a gente não vai poder casar. Como que eu vou casar com você desse jeito? Você está me impedindo de servir a Deus. Aí ele me abraçou. Calma, não é bem assim. Para de falar essas coisas. Tá bom, Verônica, eu vou pensar nesse assunto. Não é assim, dessa forma tão radical. Aí tentou me dar uma engrupida ali, né? Pra casar. E aí, como eu gostava muito dele, muito, muito mesmo, aí eu falei assim, Deus vai transformar o coração dele, né? Foi uma senda bem difícil, irmãos. Mas o Senhor transformou. Aí eu fui estudar esse negócio do campo, né? Falei, pronto, agora já veio toda aquela história de antes, agora ainda tem esse negócio de campo agora. Vamos estudar, né? Se ela está dizendo, aí, porque eu vou mostrar para ela que isso não tem nada a ver. Aí, o processo que Deus fez comigo sempre foi esse. Eu sempre tive contato com a Bíblia para provar para os outros que a Bíblia não era confiável. E daí eu fui me convertendo, né? Amém. Cada mensagem que eu ia provar para os outros que estava errado, Deus convertia. E com o campo foi a mesma coisa. Até que teve um dia que a gente estava casado, era bem de noite, eu estava lendo, aí acho que ela estava indo dormir, eu dormindo, eu falei, Preta, vem cá. A gente estava indo no Odair, né? Tava estudando frequentando. muito, a gente ia todo sábado pra lá, tinha contato com ele, e a gente estudou sobre o campo, sobre vários outros assuntos, e toda vez que eu saía do Odair, eu saía vibrando. Tá vendo, Thiago? A gente estudou, tá escrito, a gente tem que ir embora. Ele falava, calma, Verônica, você está muito precipitada. E aquilo ia esmagando meu espírito, sabe? Eu saía do Odair cheia de convicção do que era certo. E ele chegava em casa e eu falava, meu bem, você viu que a gente estudou? O Odair mostrou, a gente leu. E ele falava, Verônica, não. E aquilo foi esmagando meu espírito a tal ponto que eu só chorava, eu entrei em depressão. Porque ele não queria fazer as coisas, eu estava casada. E o que eu pensava? Casei errado, tá vendo? Eu ter deixado ele lá atrás. Agora eu estou aqui presa a esse casamento, presa a essa situação, não consigo servir a Deus. E aí eu pensava assim, não posso me separar dele, porque imagina que mau testemunho, separar do marido. E assim, aquilo, meu espírito estava esmagado, eu estava numa depressão profunda, porque eu entendi a mensagem, eu queria fazer as coisas e ele não, ele refreava, ele segurava. Até que chegou um dia que eu sentei, eu falei para Deus, chorando, eu falei assim, Senhor, eu escolhi errado, não é mesmo? Casei em julgo desigual, e agora eu vou queimar aqui nessa cidade, junto com meu marido, vou perder minha salvação e uma angústia dentro de mim. Porque esse homem não muda, ele não tem jeito, e eu desesperada eu orava. E até que eu cheguei, eu fiquei com uma amargura tão grande que eu falei assim, Thiago, chega desse assunto de campo,
não aguento mais sofrer. A gente vai morar na cidade, você quer ganhar dinheiro, então você vai ganhar dinheiro, você vai fazer sua faculdade, você vai ser bem-sucedido e a gente vai viver aqui. E a gente vai se perder aqui, porque porque eu me casei com você, e agora eu vou me perder junto com você. Nós vamos dois queimar nessa cidade, mas vamos queimar... Esposa de Lore. Assim, nós vamos dois queimar nessa cidade, mas agora você vai me dar uma vida de rainha, tá? Então você vai me dar uma casa boa, você vai me dar uma vida boa. Que já que eu vou queimar, pelo menos eu vou aproveitar essa vida. Agora a gente vai aproveitar essa vida. Você Isso me chocou. Vamos aproveitar essa vida, porque eu não toco mais nesse assunto com você. Meu espírito tava, eu lembro da até emoção, eu estava esmagada, sabe? Porque eu falava assim, não tem solução. Tipo, ele não vai se converter. Até que eu desisti desse assunto, irmãos. Eu parei de orar, eu estava tão assim, que eu parei de orar. Eu falei, ai Senhor, esquece. Aí numa noite o Thiago veio falar comigo. Para mim era muito difícil, assim, porque Deus ele me deu um dom que eu tenho relutância em usar esse dom, porque eu uso em todo lugar que eu vou e uso, eu acabo me destacando e isso aumenta o meu orgulho. E para mim era difícil, porque eu era um aluno de muito destaque na faculdade. E era cogitado para coisas grandes lá dentro. E renunciar ao meu ego que estava sendo amaciado ali, sabe? Que estava sendo acariciado com todo carinho, para morar na minha cabeça, para me esconder e me enterrar na roça, aquilo para mim era como se estivesse matando meu eu. E estava matando meu eu mesmo, né? Era um tremendo desperdício de mim mesmo. Olha, que era isso que eu pensava. E era isso que você precisava. Gente, é uma batalha renhida contra o eu. Eu também. E aí, um dia, mas eu continuei lendo porque eu não gostava de ver a minha esposa naquela situação. Então, a gente precisava dar um fim àquilo, se era verdadeiro ou não. Então, continuei estudando, até que um dia me convenci. Aí, quando eu me convenci, eu chamei ela. Falei, Preta, eu acho que você tinha razão. Acho que a gente deve ir pro campo, né? Vamos voltar lá no Carnassale e vamos conversar com ele. Aí a gente voltou lá no mall. Aí já foi uma conversa diferente, já foi um final de semana diferente. A gente falou com ele, olha irmão, a gente não sabe nada de campo, não sabe procurar, não sabe, a gente quer ir pro campo. Aí ele, beleza, vamos orar e tudo mais. E voltamos para casa, continuamos no grupo do Odaí. E eu me lembro bem que do momento que a gente tomou a decisão de ir para o campo, passaram-se mais ou menos 2 anos. Na metade desse tempo, ou seja, no primeiro ano, num dia, no pequeno grupo da casa do Odaí, a gente ajoelhou todos, não estavam todos os presentes do pequeno grupo naquele dia, mas todos os que estavam ali, a gente ajoelhou para fazer uma oração, que era a oração do fogo. Porque assim, todos nós queríamos ir para o campo, mas todos nós estávamos enrolados. Em como ir. Sem como ir. E a gente falou, não, vamos entregar isso para Deus. E aí, nós ajoelhamos em roda e cada um fez uma oração de entrega e pedindo para Deus, Senhor, o Senhor mandou, então o Senhor abre a porta. Eu lembro que foi uma oração muito bonita. Foi muito poderosa. Cada um abriu o seu coração. Abriu seu né? coração. Era um pedido, era para abrir o coração, né? Só se emocionou, foi muito poderoso. Foi realmente muito forte para todos. E sabe o que é interessante, irmãos? Todos que estavam nessa oração foram para o campo um ano depois. Todos. Vou fazer isso aqui agora. Então. Todos. Essa oração aí, irmão. Nós, né? E aí, o que aconteceu? A gente fez essa oração, mas já tinha passado um ano e nada tinha acontecido e eu trabalhava na rua, eu trabalhava na zoonose lá da cidade, entrando nas casas para ver a questão da dengue e tudo mais. Então, eu andava a cidade inteira e até hoje eu conheço praticamente todas as casas da cidade. Eu passo com a Verônica, aquela casa é assim, assim. E um dia eu estava passando num bairro, eu vi que estava construindo um prédio e eu entrei lá para conversar com a corretora. Que eu pensei assim, poxa, faz 2 anos que a gente está tentando ir para o campo, nada acontece. E eu não posso ficar de aluguel a vida inteira, olha o raciocínio, né?
E eu já imagino que nessa hora você deve ter acendido um alerta lá no céu, tipo, uma correria. E aí eu fui conversar com a corretora, porque assim, eu falei, bom, a gente não vai para o campo, eu não posso ficar de aluguel, não sei quando Deus vai me levar para lá e eu preciso dar seguimento à minha vida com a minha família, então eu vou procurar um apartamento até aparecer o campo. Aí entrei, conversei com a corretora, era uma época de baixa de imóveis, e gente, a oferta dela era assim, você dá R$10 mil de entrada, parcelada em 10 meses, e depois que você entrar no apartamento, você começa a pagar as parcelas. Eu falei, eu vou entrar nesse apartamento, eu vou fechar esse negócio amanhã. Liguei para a Verônica na hora. Isso não existe, você dá R$10 mil de entrada no apartamento parcelado em 10 vezes e só vai começar a pagar a parcela depois que você entra no apartamento? Vem ele com essa proposta. Aí eu liguei para a Verônica e falei, Vê, tenho que te levar num lugar amanhã, um apartamento para a gente comprar. E eu já tinha decidido que eu não compraria casa na cidade. Porque desde que a gente casou, ele falou, vamos financiar um apartamento. Falei, não, a gente não vai comprar nada aqui na cidade. Verônica, mas depois aqui fica de aluguel. Falei, não, Deus mandou morar no campo, eu vou comprar só casa no campo. Não vamos comprar nada na cidade. Então essa era a minha convicção. E ele já queria ter comprado. Eu falo, tá vendo, já estaria quitado o apartamento já, você não quer comprar. Falei, não, Deus mandou, não vou comprar aqui, vou comprar só no campo. Aí me chega ele, empolgadíssimo, vamos comprar um apartamento. Aí aquele balde já água fria de novo. Falei, pronto, agora... Aí conversamos, aí eu combinei com a corretora de ir no dia seguinte fechar o negócio. Só ia levar minha esposa, né, para fechar o negócio mediante a aceitação dela. Só que eu não lembro porque não deu para ir no dia seguinte, a gente marcou para o outro dia, para 2 dias depois. E aí no dia que a gente ia conversar com a corretora, ligo o Mauro. De manhã. Tiago, como é que tá as coisas aí? Eu falei, não, tá bem e tal. Tiago, apareceu um sítio para você. Glória a Deus. Aí eu falei, bom... não é para comprar. Não é para comprar o apartamento. Vamos então, já fiquei feliz, né? Porque eu falei, não, Deus atendeu a oração, não é para comprar o apartamento, vamos para o campo. Então, irmão, vamos combinar e tal, a gente vai olhar o sítio. A gente combinou um dia de semana lá no Ararate, porque não ia ter visita e a gente conseguiria fazer a questão dos negócios, né? Aí fomos um dia de semana lá. Ver a casa. E assim, na minha cabeça, lembra que a questão do convencimento para mim é muito importante. E se eu ia comprar um apartamento, sabia que não era a vontade de Deus, né? Mas estava comprando. E aí Deus, no mesmo dia que eu ia fechar o negócio, me aparece um sítio, e o irmão Mauro falou um negócio assim, a gente estava orando para ver quem que ia indicar e Deus mandou indicar para vocês. Então, para mim, aquele era o nosso sítio. Eu falei, mas uma convicção de era ali. E cheguei lá, para mim, ver o sítio era protocolar, porque eu já cheguei na intenção de fechar o negócio. E aí levei a Verônica, a gente chegou lá, conversamos e tal, subimos lá assim, quem já foi no Ararate, tem a entrada do Ararate assim, o sítio de cima dele era aquele, bem em frente à entrada do Ararate, a porteira. Aí, quando a gente chegou na casa, aí eu vou deixar minha esposa contar a experiência dela. Quando a gente entrou na casa, que eu olhei, eu me desesperei, né? Porque era uma casa muito simples. Começou a chorar, desesperado. Porque assim, eu pensava assim, quando eu for pro campo, eu vou receber visitas em casa, o pessoal vai querer vir aqui, vou poder pregar. Então eu pensava assim, que a casa era uma coisa importante. E aí quando eu olhei a casa, aí eu comecei a chorar, eu falei, pronto, agora eu vou ter que vir pro campo, porque eu trabalhava, dava aula. Apesar de querer ir pro campo, também tinha o meu eu ali, o meu conforto, que eu sempre tive, eu sempre trabalhei. Lembre-se que eu falei que eu era o quê? Eu tinha um pensamento muito feminista. Então, eu era difícil também. Então, era aquela coisa também da minha independência, de me entregar a Deus. E quando eu olhei aquela casa, eu falei, pronto, minha família vai ficar horrorizada em me ver nessa situação aqui. A casa era muito pequena, só tinha um quarto, sala, cozinha, mas era muito miúda. Eu falei, e a terra lá não era boa. Eu falei, pronto, não vai produzir essa casa horrível, como que eu vou morar aqui? Comecei a chorar desesperadamente. Nesse momento... Vocês lembram que no primeiro passo eu falei para vocês, que Deus primeiro, se você já estiver pronto, Deus já te leva para o lugar certo, mas se você não estiver pronto, Deus vai te levar para vários lugares para preparar o seu caráter, resolver o problema do seu caráter, para depois te dar o lugar certo?
Ah, e tem um detalhe, eu tinha orado a Deus e saiu para mim uma passagem que falava assim: eu te levarei para um lugar espaçoso, para um lugar. Eu li esse salmo, que aí eu falei assim: Deus vai me levar para um lugar espaçoso, belo, bonito. E eu tinha essa convicção de que Deus estava falando comigo, que eu teria paz, descanso dos meus inimigos. E quando eu vi aquela casa, não era espaçosa, não era bonita, não era nada que eu tinha lido na Bíblia. Então eu fiquei apavorada com aquela situação. Choramos, Gente, chorei amargamente. Eu lembro que o irmão Mauro percebeu a afeição da minha esposa e ele desceu do sítio para deixar a gente sozinho. Falou: vou deixar vocês aí olhando, aquela sabedoria de que sabia que ia ter uma DR ali. E desceu, e eu lembro que assim que ele saiu, e eu tinha um Santana, eu tinha pedido para ele dar umas voltas com o meu Santana que eu tinha acabado de comprar, e ele já tinha um há muito tempo. Eu falei: irmão, dá umas voltas com o meu carro para você ver aí, falar para mim o que você acha. Então ele pegou meu carro e desceu. Quando ele ligou o carro e saiu, a Verônica sentou assim num cantinho da casa, botou a mão e falou: eu não acredito que você vai me botar dentro desse lugar. Essa casa não cabe uma mesa, que não sei o que. Não cabia mesmo. E aí isso pra mim foi desesperador, porque a minha convicção é que era ali. Deus respondeu ali, e eu era o sacerdote do lar. E a minha esposa não queria, então eu ficava assim: Deus mandou eu vir pra cá, mas a minha esposa não quer. Eu tô numa guerra, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer a Deus, mas o conflito que vai ser isso em casa. Era o contrário. Aí eu falava: Preta, mas Deus trouxe a gente pra cá. Aí ela: mas aqui não cabe uma mesa. Mas Preta, Deus vai dar um jeito. Mas aqui, aí, enfim, foi uma situação muito difícil assim. Aí irmãos, ela desceu chorando desse sítio até o Ararat. Oi? Dá quase um quilômetro. Soluçando, entrou dentro do Ararat correndo. E o Mauro olhando. E eu assim: gente, o que eu vou fazer? E ele: irmã, aí ele sentou: vem cá, irmã. Irmã, mas Deus fala: se tiver o seu pão, a sua água, você tem que ser grato, irmã. E eu olhava para o Mauro, eu pensava: gente, irmão, desculpa, irmão Mauro, mas eu pensava assim: o que o irmão Mauro está me falando? Olha a casa dele. Uma casa maravilhosa, super confortável, mas ele quer que eu vá morar numa casa que não cabe uma mesa. Então, ele falava pra mim, você cantava, eu olhava pra cara dele assim com raiva. E ele falava assim: irmã, Deus vai transformar o seu caráter, irmã. Deus quer te ensinar alguma coisa. Eu olhava com uma raiva. E eu torcendo pra ele conseguir convencer. Só que eu tava com tanta raiva que eu falei assim: eu não vou desrespeitar o irmão Mauro, né? Eu só falei: tá bom, irmão. E fui pro meu quarto chorar. E ele olhava assim: Mauro. A gente tava no quarto que tava separado para nós lá. A gente falou: olha, vamos orar. Porque é o seguinte: Deus mandou a gente pro campo. Eu entendo, segundo as providências que vieram até aqui, que esse é o lugar que é pra gente ir. Então, vamos orar para Deus. Você não quer, né? Vamos orar para Deus e perguntar o seguinte: se Deus quer que a gente vá pro campo, e aí qualquer lugar serve, ou se Deus quer que a gente fique nesse sítio específico. Porque se for nesse sítio específico, Preta, aí não tem jeito. Mas se Deus só falar que a gente deve ir para o campo, aí a gente procura um lugar que é mais o seu gosto. E eu lembro que a gente ajoelhou, gente, foi a oração, murmuração, assim, sabe? Mas a gente murmurou para Deus. E eu lembro que a gente orava assim: Senhor, chorando, era muito difícil para nós. Senhor, mostra pra gente qual que é a tua vontade. E Senhor, é o seguinte: eu quero que o Senhor mostre. Sabe por quê? Porque eu já ouvi testemunho de um monte de gente que o Senhor mostrou para fulano, o Senhor mostrou para ciclano, o Senhor mostrou para o outro lá. Por que o Senhor não vai mostrar para a gente também? O Senhor tem que mostrar para a gente. É para vir para cá ou para não ir? E eu quero um sinal que a gente entenda. Então mostra que a gente está querendo fazer sua vontade, agora a gente não sabe o que fazer. E o Senhor fala com todo mundo e com a gente o Senhor não fala. Então o Senhor precisa falar com a gente também, porque senão a gente vai ficar perdido. E chorando, falando isso. Chorando, ajoelhados, desesperados. Gente, assim, eu não sei qual é a imagem que vocês têm de Deus, mas eu tenho uma imagem de Deus, que Deus ele é muito simpático. E ele gosta assim é risonho. É claro que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele não tinha motivos para rir, porque ele veio para padecer o preço dos nossos pecados. Mas lá no céu,
no paraíso eu imagino que seja uma felicidade, Deus seja o ser mais carismático que existe. E nessa hora eu vejo, eu fico imaginando Deus lá do céu rindo, sabe? Como, já viu criança quando vai conversar com os pais, fazer aquele monte de... E o pai fica olhando e fala, meu filho, você não sabe o que você está falando. Mas ele pega e abraça com todo carinho. Eu imagino que Deus lá no céu estava assim, essas pobres crianças aí, e rindo. E eu lembro que eu li uma frase que fala assim, que é a peça que Deus prega na gente, né? Que faz parte do que eu entendo que seja o humor de Deus. Que Deus ele prega essas peças em nós. Que é quando a gente pede uma coisa e é de acordo com a vontade dele, ele dá muito mais além do que aquilo que a gente pediu. E quando a gente percebe, a gente faz aquela cara de nossa Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E fica feliz e ele olha para nós, a nosso espanto, a nossa alegria lá no céu e ri, e sorri de felicidade de ver que ele está fazendo bem para nós. E aí, depois dessa oração, nós saímos lá do Mauro e fomos para casa. O acordo que a gente tinha feito com o dono do sítio era mais ou menos 4 meses depois a gente ir para lá. Porque ele precisava arrumar algumas coisas, enfim. O antigo morador não tinha entregue o sítio, o antigo morador tinha desaparecido. Então ele não sabia se o rapaz ia voltar, ele só queria que o cara tirasse as coisas dele, precisava de um tempo para ver se o rapaz voltava ou não. Esse rapaz desaparecido tem uma longa história pra gente. E aí, enfim, foi passando o tempo e eu entrando sempre em contato com o irmão Mauro comigo, a gente falando, e aí, mas o rapaz está enrolado aqui e tal. E aí eu lembro que faltava 30 dias pra gente ir pro sítio, o sítio não estava pronto, mas como Deus ainda não tinha respondido, eu falei, ele não respondeu, eu vou para lá então, né? O último ponto que Deus apontou foi para lá, então vai ser para lá que a gente vai. E aí eu morava numa escola como caseiro, que lá em Hortolândia tem disso, se você é funcionário da prefeitura, você pode ser caseiro de uma escola, você toma conta da escola e não paga moradia, não paga nada. E eu comuniquei a diretora, eu falei, olha, daqui a 30 dias a gente vai entregar a casa e nós vamos embora. E aí você precisa ver um outro caseiro. Enfim, entregamos. Quando faltava, nesse meio tempo aí, a Verônica, ela era professora, e professor é uma profissão difícil hoje, né? E ela teve algumas dificuldades de ordem emocional e estava fazendo tratamento com psiquiatra e psicólogo, só que o psiquiatra dava remédio para ela e a minha esposa virava um zumbi, era irreconhecível. Aquela esposa que conversava comigo, que a gente debatia as ideias juntos, ela desapareceu. Quando ela tomava o remédio, tudo que eu falava, ela falava, aham. E eu fiquei extremamente preocupado, porque eu falei, não, essa não é a Verônica, eu preciso da Verônica. E a gente tinha conhecido a Leni, inclusive lá no sítio Ararate mesmo, então a gente entrou em contato com ela e falou, Leni, a Verônica não está bem, ela está tomando os remédios, a gente queria fazer um tratamento natural com ela. Aí a Verônica foi lá para Ibitiúra, para a clínica da Leni, e ficou 2 semanas. Então assim, faltavam 30 dias. Essa Leni é outra história de outra pessoa que também fez parte do nosso grupo, né? E também foi morar no campo e montou um ministério que está lá em Ibitiúra, que é Minas Gerais, que é o Ministério de Saúde. Isso. E aí, bom, desses 30 dias, 2 semanas a Verônica ficou lá em Ibitiúra e eu continuei trabalhando. Só que foi horrível passar essas 2 semanas sem ela, sabe? Foi muito ruim mesmo. E eu me lembro que... Enfim, aí eu vou deixar ela falar essa parte, que é a parte que ela viu a cidade. Eu fui para Ibitiúra para fazer o tratamento e eu gostei demais da cidade. Eu me encantei pela cidade, porque assim, a impressão que eu tinha lá do Ararate, do sítio, lá da região de Itapeva, é que a terra não era muito fértil. Essa era a minha concepção, porque eu não via ninguém plantando nada lá. Eu falava, gente, mas essa terra não é boa, isso sempre me incomodou.
eu achava que a terra de lá de Itapeva não era muito fértil, essa era a minha mentalidade. Então eu não queria morar numa terra que não era fértil. Quando eu fui para Ibitura, tudo plantado, uma terra fértil, uma coisa linda. E as pessoas queridas, solícitas. Lá tinha uma feirinha para ir comprar comida de domingo, frutas, que era muito barato, 50 centavos a manga, tudo muito barato, muita fruta, muita fartura, legumes. Falei, é para aqui que eu tenho que vir. Olha quanta fartura. E eu fiquei encantada com a cidade. E aí eu falei, Senhor, eu gostei daqui, gostei demais da sua cidade, que cidade linda. Eu queria vir morar aqui, eu queria ficar perto do Mauro, tenho muito carinho por ele, mas eu gostei da cidade. Falei, queria ficar perto do Mauro, mas a cidade aqui está muito melhor. E aí eu falei, Senhor, meu coração gostou dessa cidade, mas eu não quero falar isso pro Thiago, porque se ele vir para cá, vai falar, eu tô indo porque a Verônica falou. Falei, Pai, aí comecei a orar. Eu gostaria de vir para cá. Se for da sua vontade, que o Senhor mostre para o Tiago que é para vir para cá, mas eu não vou falar para ele. O Senhor precisa mostrar para ele que é para a gente vir para cá. E aí, fui dormir. E eu acordei de madrugada, assim. Na verdade, tive um sonho assim de madrugada que eu via o Tiago andando, preparando a mudança. Eu vi o Tiago andando. E chegava um homem e falava assim para ele, Tiago, para onde você está indo? Ele falava assim, eu estou indo para o Mauro. Aí o homem falava com ele assim, não é para ir para o Mauro, é para você ir para a Leni. O Mauro não precisa de você lá, a Leni precisa. O seu lugar é lá. E eu estranho, e o Thiago, eu não vi o Thiago. Eu vi ele correndo, carregando mudança, e esse homem conversando com ele, que não era para ir para o Mauro. Acordei, achei aquilo estranho, quis contar para ele. Eu falei, não vou contar nada para ele. Faz de manhã, eu falei, Thiago, tem que te contar uma coisa. Aí ele falou o quê? Eu falei, não, só vou contar no final do dia. Quero conversar com você hoje à noite. Aí tá bom, passou o dia, aí chegou a noite. O que aconteceu aqui? Era um sábado, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas eu acordei aquele dia com uma... Eu não sei explicar, era alguma coisa que soava na minha cabeça, mas que não era eu, não era meus pensamentos, mas era alguma coisa que falava assim comigo, Tiago, para onde você vai? E eu comigo respondi, eu vou para o Mauro. E aí falava comigo de novo, não é para você ir para o Mauro não precisa de você, você precisa ir para a Leni. E aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Não faz sentido nenhum um tipo de pensamento desse o dia inteiro na cabeça de alguém. E aí quando à noite, a Verônica me ligou de manhã e falou, eu quero falar alguma coisa com você que eu sonhei, mas não vou te falar agora não. Falei, nossa, mas tudo bem, né? Tá bom, quando você quiser você fala. Aí chegou a noite, ela me ligou. Aí ela falou do sonho que ela teve, que ela via esse homem conversando comigo e eu correndo para lá e para cá, e esse homem falava, Tiago, para onde você vai? Eu vou para o Mauro, mas não é para o Mauro que você tem que ir, você tem que ir para a Leni. Quando ela falou isso, eu desliguei o telefone com ela e liguei para o irmão Mauro. Falei, irmão, Deus respondeu. Deus acabou de responder, não vou para aí. Agora, ele falou que é para eu ir para a Leni. O irmão Mauro falou, Tiago, glória a Deus. Só falei, irmão, eu só estou preocupado porque eu dei minha palavra para o homem do sítio. E agora falta 2 semanas eu vou desfazer o negócio, isso é muito chato. Aí eu só lembro que ele falou assim, Tiago, se Deus mandou, Deus vai resolver. E aí eu falei, tá bom. Só que faltava 2 semanas para a gente mudar. Sem casa, sem nada. A gente já não tinha mais casa, precisava ir para a Leni. Outra pessoa que ia entrar na casa que a gente morava já estava batendo na porta já. E aí na semana seguinte eu fui para Ibitura. Num domingo, né? Procurar sítio. Aí o primeiro sítio que a gente viu era fechou. Um lugar lindo, espaçoso. Era um sítio assim, era um sítio lindíssimo. Pronto, muitas frutíferas. Com pomar, uma bênção. E assim, eu lembro que foram conversar com o mineiro é muito difícil. Somente quando você chega lá e não conhece. E pra gente fechar um negócio que esse sítio demorou umas 3, 4 horas ali. Era uma coisa que em São Paulo você faz em 30 segundos. Olha, o critério é esse, você quer, não quer, pum, fechou. Lá não, foi umas 3, 4 horas. E depois que a gente foi embora desse sítio,
A gente ficou lá um tempo, A gente amor? ficou lá um ano. Ficamos um ano lá. Eu lembro que o dono falou assim pra gente, olha, eu fiquei com medo quando vocês vieram pra cá, que vocês são 2 jovens vindo pra roça, né? Eu achei até que vocês estavam correndo da polícia. Mas... você... Drogados, né? Acho que falou que a Drogados. gente era drogado e tal. Usuários. Mas eles falaram, olha, vocês são muito amigos nossos. Gente, o mineiro da roça começou a chorar. Aí eu falei, seu Adelino, o senhor tem que se batizar na igreja. Aí ele falou, eu vou me batizar, mas o dia que você vier aqui, você que vai me batizar. Porque eu tinha saído para fazer teologia. Aí foi muito bonito a forma como Deus nos conduziu até lá. Esse ano a gente vendia molho de tomate, a gente vendia milho na cidade, mandava as coisas por WhatsApp para entregar para os nossos amigos. A gente vendia molho, a gente... Porque nós fomos para lá com dinheiro para viver 2 anos. E só que nos primeiros 6 meses chegou um irmão de Goiás e ele comprou um pedação de terra e estava vendendo para um monte de gente. Ele muito parecido com o Marcelo, inclusive. E aí a Leni falou, olha, o irmão está vendendo ali. E eu indiquei vocês. A gente foi conversar com ele, ele falou, olha, faz uma proposta aí, quanto que vocês podem pagar. Aí eu sentei com a minha esposa, a gente foi fazer o cálculo. Só que assim, era tão inimaginável o que a gente poderia pagar e era uma forma tão... assim, não dava para fazer negócio. Que eu falei, eu nem vou responder a ele, que esse homem vai achar que é um insulto eu falar que eu posso pagar dessa forma. Não falamos nada. E deixei rolar. Só que um dia a gente estava andando na roça e cruzamos com ele e ele parou. Ele é bem falante, bem parecido com o Marcelo mesmo. Aí ele, aí Thiago e tal, e eu fiquei todo sem graça. Falei, nossa, encontrei o Tancredo, agora eu vou ter que falar, né? E aí ele, e aí, o que você quer do sítio? Como é que você pode pagar? Aí eu falei, irmão, o que eu posso fazer é te dar tanto de entrada e depois parcelar o resto. Gente, ele virou para nós e falou assim, tá bom, tá feito, vamos lá no cartório. Eu não vou falar o valor porque ele pediu pra gente não falar o valor, porque foi minha casa, minha vida, sabe? Meu sítio, minha vida. Mas graças a Deus, a gente, na nossa época de menos dinheiro, de maior dificuldade financeira, sem emprego, foi quando a gente conseguiu comprar o nosso pedaço de terra. E a gente tem certeza que foi Deus que deu. Então, assim, Deus fez muitos milagres misericordiosamente na nossa vida, a partir do momento que a gente decidiu entregar o nosso caminho a Ele. Sustentou a gente. A gente recebeu visita lá de uma senhora. A gente tinha pago as coisas do sítio e a nossa comida estava acabando e veio a Eli. Pediu para visitar a gente e a gente olhou um para o outro e falou assim, nossa, a gente só tem isso aqui de comida, se a gente receber Eli... Então a Eli pediu para ir na nossa casa e a gente não tinha, só tinha comida ali para nós durante alguns dias, mas a gente falou, não, vamos receber e vamos deixar na mão de Deus. Eu não vou rejeitar uma pessoa que está vindo aqui para ouvir a mensagem. A nossa missão foi pregar a mensagem, não foi comer, né? Aí ela foi, a gente não regou, a gente ofereceu tudo que tinha. E talvez se ela assistir isso em algum local, ela não sabe disso, mas assim que ela foi embora, a gente não tinha mais nada em casa. Só que ela levou muita coisa do sítio, lembra? Ela colheu mandioca. Ela colheu mandioca, levou e... Ela falou que queria pagar. Chegou no final, a gente falou assim, pode pegar à vontade para você levar. Aí ela falou assim, eu não vou levar se eu não pagar. Não precisa pagar, aqui é do sítio, a gente não paga por isso. Ela levou umas caixas grandes de muitas coisas, né? Aí ela falou assim, não, Thiago, se você não falar quanto eu não vou levar. Ela tinha uma caminhonete, né? Tinha uma caminhonete. Aí a gente falou assim, não, a gente não vai cobrar de você. Ela falou, mas eu vou pagar, porque Deus falou pra mim que é pra eu pagar e dar uma oferta pra vocês. Aí a gente começou a chorar, a gente chegou a contar pra ela. Aí nesse momento a gente falou pra ela. Foi Deus, né, que falou, tinha. Eu não lembro. Falou, você falou assim, aí você falou, irmã, eu não queria falar não, mas foi Deus mesmo, porque
a gente acabou todo o nosso dinheiro agora e aqui que a gente não A gente tinha tinha que ter fazer dinheiro compra. nem para botar gasolina, Descer para na descer na cidade. cidade, para fazer compra, que também não tinha dinheiro para fazer. E Deus sustentou, Deus né? sustenta. Deixava as As coisas. pessoas deixavam as coisas. A gente acordava de manhã e tinha saco de milho na nossa varanda, tinha saco de mandioca, tinha saco de hortaliça. A gente viveu bem. Nós tínhamos uma foto de uma fruteira nossa desse tamanho assim, repleta de fruta, e eu fiz o cálculo, dava mais ou menos R$120 em hortifruti, que a gente não tinha pagado nada, sabe? Deus nos sustentou. Deus nos sustentou. E se Ele sustentou a gente, que nós éramos cabeça, e somos um pouco ainda, estamos na nossa batalha, mas temos uma personalidade difícil. Que a gente tem uma batalha com o nosso orgulho. Que a gente tem a dificuldade de ceder. Se Deus pôde trabalhar com a gente e dar harmonia no nosso casamento, e pegar a nossa mão e conduzir a gente ao longo dessa caminhada que a gente está tendo, e de certa forma tendo a misericórdia de Deus ainda de poder ser usado como instrumento para a salvação de outras pessoas, Deus pode fazer isso com qualquer um, sabe? Não tem dificuldade para Deus no céu. Casados? Não, lá no sítio. Agora a gente voltou Agora pro sítio esse ano. A gente saiu, né, para ir para o curso, e depois a gente voltou agora esse ano. Nós fomos para Ibitura agora. Agora Deus me levou para casa que eu não queria, aquela lá, muito pequena, para trabalhar meu caráter, porque acho que agora eu estava preparada. Então a casinha que a gente achou é bem simples, bem pequenininha mesmo. O chão é cimento, demonstrei para a Ligiane, é uma casa muito simples, não tem fogo. Mas só que quando eu vi a casa agora, meu coração era outro, né? Então eu já tinha... Meu coração era outro. Vamos pôr um tapete aqui, vamos dar um jeitinho aqui, Deus vai prover. E aí nós voltamos agora e estamos querendo fazer alguma coisa na nossa terra, né? Pedimos para limpar lá o sítio, já está quitado, graças a Deus, para a gente começar a segunda fase. E agora, com a graça de Deus, vamos ficar lá até Deus mostrar se temos que ir para outro lugar. Então, Deus é muito misericordioso, até na forma da gente voltar para o sítio, né? Porque a gente não queria... na verdade, a gente estava pensando como a gente ia viver, por enquanto, no sítio, né? Aí o Thiago conseguiu o trabalho dele home office. Então, por hora, ele está lá, não sabemos até quando, mas, de qualquer forma, Deus vai nos sustentar da maneira como Ele sempre nos sustentou até aqui. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que sejamos como Deus nos criou no passado. Esse Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? E todos podem ir para o campo, porque nós não tínhamos nada. Deus, quando você se entrega, o Daí falou uma coisa, né? Quando você se entrega a Deus, Ele dá, Ele te sustenta. Ele manda o seu pão, Ele manda a sua água. No momento que a gente menos tinha dinheiro, Deus nos deu uma terra. A gente não veio de família, nossas famílias São humildes. são humildes, a gente não recebeu herança, a gente está começando assim, com o empurrão de Deus mesmo. E é possível para qualquer um que entrega o caminho para Deus. É lógico que a experiência de cada um é muito específica de acordo com o que Deus planeja, mas não há que ter medo, sabe? Porque quando Deus manda, Ele paga a conta, Mauro sempre fala paga isso. a conta e paga mesmo. Ele paga. Paga mesmo. Esse Deus é maravilhoso. E agora estamos aqui, a gente foi para o campo, viemos aqui para os SEVs para fortalecer, né, nossa fé. E tem sido uma bênção, porque eu falei, Thiago, nossa, eu nunca tinha entendido a mensagem como eu estou entendendo agora. Louvado seja Deus. Deus nos trouxe aqui para a gente já começar de novo no gás, confiando nele, fazendo a vontade dele. Amém, irmãos? Amém. Itaia. Itaia. Que benção!